E aí, pessoal, vamos falar do casinho da madruga, casinho aí esperto da madruga. Esse vídeo vai ser longo porque eu juntei o vídeo de segunda com o de quarta, tá? Que segunda não teve um caso muito legal assim para comentar, então estou juntando com o de hoje. Então vai ser um vídeo mais longo. Então, qualquer coisa, divide ele em partes aí para assistir. Bom, o caso foi apresentado, paciente idoso com dor abdominal inespecífica, tá? Então, a primeira coisa que chama atenção não está no abdômen, né? É esse pulmão desse paciente que é muito prejudicado. Olha só o que a gente vê aqui, né? Uma doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Um enfisema pulmonar bolhoso, né? Com componente bolhoso e doença de via aérea mais central. Então a gente olha aqui, né? Uns brônquios muito afetados, com parede espessa, irregular, encarquilhado. E além dessa doença de mais proximal de via aérea, a gente também vê, vou chamar aqui na alta, já está na alta. A gente vê também, aqui, ó, aqui embaixo aqui do meu roxinho, a gente vê aqui essas doençazinhas que são esses Yzinhos. Além disso, se a gente for ainda procurar, a gente vê também micronódulozinhos na periferia dos pulmões, que junto com essas arvorezinhas, esses Yzinhos, configuram ali doença de via aérea mais distal também. Então, tem doença de via aérea mais proximal e também distal. Então, chama atenção isso nesse paciente e isso vai ser importante quando a gente for falar do abdômen, acredite se quiser. Vocês observaram extremamente bem, com muita competência, como sempre. Vocês são tão mais espertos do que eu era na minha época de estudante, porque eu não sabia nada disso, vocês acertam tudo. Então a gente vê aqui o invólucro cardíaco, né? Coração na situação mediana aos pulmões, e a gente percebe que o pericárdio está espesso, né? Está visível, tomograficamente, o pericárdio não é para ser visto. A gente consegue percebê-lo muito bem aqui. Então, existe um espessamento do pericárdio. Agora, o histopatológico disso, a gente acabou de aprender com o Luciano, que isso varia muito. Então, claro que a causa mais comum vai ser o derrame pericárdico, ok. Mas a gente viu também que doenças granulomatosas podem espessar o pericárdio, inflamatórias podem espessar sem líquido, sendo o seu componente principal. Existem doenças tumorais do pericárdio, enfim, vários tipos de patologia podem acometer o pericárdio. Logicamente que de uma maneira tão homogênea, concêntrica assim, a gente vai ter o derrame como sendo a causa mais comum. Mas só para dizer que o principal do radiologista é descrever a lesão. Né? É um espessamento laminar do pericárdio, concêntrico, regular, né? E um pouco mais concentrado nos recessos. Isso fala muito a favor do derrame pericárdio. E a gente também percebe, ao passar para o abdômen, que o hiato esofagiano está bem alargadão, né? Tanto que o que passa por aqui não é esôfago, é o próprio estômago que se insinua aqui. O esôfago, a gente só vai ver aquela parede bem fininha do esôfago, né? Característica aqui, mais para cima, e o que está passando aqui é uma continuidade do estômago. Então, uma hérnia de hiato esofagiano passando o estômago. Então, vamos continuar, tem muita coisa a falar nesse exame. A gente vai descendo, já vamos ali para a parte ali que interessa. Eu sei que vocês estão doidos para falar daquilo, mas eu quero falar de uma coisinha antes. Olha a próstata desse paciente, né? Também numa situação mediana na pelve, né? A próstata ela está quase maior do que a bexiga, mas é isso que a gente tem que saber descrever. Então a gente descreve uma hiperplasia prostática benigna. Não. A gente descreve que existe uma próstata de volume aumentado, homogeneamente globosa, elevando o assoalho vesical e relacionada ao engurgitamento das vesículas seminais. Tá? É importante a gente falar desse engurgitamento das vesículas seminais, porque objetivamente pode estar relacionado a duas situações principais que não sejam da vesícula seminal em si, que é o próprio o intercurso sexual escasso do paciente, ela esvazia mais raramente, ou então uma distensão pela essa tensão que o volume prostático aumentado causa, então ela acaba não conseguindo esvaziar com mais presteza. Né? Então, é importante descrever isso. Isso a gente tem que descrever. Se vai ser hiperplasia prostática ou não, isso vai ser o histopatológico que vai dizer. Tem que lembrar que existem as prostatites, os abscessos prostáticos, alguns tumores malignos da próstata podem aumentar o seu volume, apesar de não ser o mais habitual. O importante é descrever a imagem. Né? E descrever que os canais inguinais estão distendidos, né, com passagem de conteúdo gorduroso, hérnia inguinal, no caso aqui direta, isso não está vindo através do canal inguinal, elas são diretas aqui, que é muito comum no paciente idoso, a hérnia direta, a indireta é mais a congênita, né? E isso aqui é muito importante a gente descrever no laudo, porque não se deve corrigir uma hérnia
num paciente que tem uma próstata tão aumentada, porque o esforço miccional vai fazer com que ele recidive essa hérnia. Então, isso tem que ter no nosso laudo, explicar que existe essa hérnia. Bom, falamos do que estava em volta, né? Por isso que eu falei que ia demorar um pouco. Eu estou juntando o vídeo de segunda com o vídeo de hoje, que segunda-feira não teve nada de muito interessante. E agora sim vamos falar do principal. Olha, o principal que chamou a atenção de todo mundo são essas alças de Delgado, Delgado sempre internamente no abdômen, né? E ali a moldura cólica, né? O Delgado com esse conteúdo, né? Essa fileirazinha indiana de bolinhas de gás no interior. Eu já falei de outras vezes que esse conteúdo de bolinhas de gás mais espesso, ele é muito comum na obstrução intestinal. Por quê? Porque a fato do conteúdo intestinal, que é muito líquido ainda no delgado, não estar passando, faz com que ele vai sendo absorvido ali naquele segmento obstruído, primordialmente ali junto do ponto da obstrução. Então é comum que, pela saída de líquido naquele ponto, né, e como não há uma doença da parede intestinal, há uma obstrução, mas não há inicialmente uma doença da parede, a absorção líquida do delgado se preserva. Então o líquido vai saindo do delgado, né, e vai ficando esse conteúdo mais moteado. Então é comum a gente perceber um material aqui na minha cabeça, não que na minha cabeça tenha esse conteúdo fecaloide, mas enfim, aqui em cima a gente vê um segmento do colo, onde a gente percebe esse conteúdo cólico, que esse sim, ó, dentro do cólon tem o moteado, né? Dentro do colo. Nesse caso aqui, não é o que a gente está vendo, né? A gente está vendo na periferia. E é legal porque pegou o delgado tanto aqui no corte mais longitudinal dele, mas também no axial dele, onde a gente vê como que isso está tudo na periferia. É tão na periferia, pessoal, tão na periferia, que juro, às vezes parece que o gás vai sair da parede, né? Porque provavelmente ele está na parede, ele está na intimidade da parede. Por isso que ele está tão quase saindo, tá? Então, nesse caso, a gente chama assim, como vocês muito bem falaram, descreveram muito bem, usaram as palavras certas, a pneumatose intestinal, esse acúmulo de gás na parede intestinal. Tá? Então, isso tem várias causas. Eu costumo usar aquele DIP para gravar com facilidade, né? DIPE, que seria o D de DPOC. Eu não sei porquê, depois vocês pesquisem e me contem. Por que doença pulmonar obstrutiva crônica pode cursar com... É falta de estudo meu mesmo, depois eu vou dar uma olhada nisso, mas se vocês descobrirem primeiro, me avisem, tá? Então, podem causar, e aquele paciente tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica muito severa. O I é de isquemia, e aí as isquemias que cursam com o infarto enteromesentérico geralmente são as arteriais, mas com essa história de Covid, eu tenho até visto trombose venosa mesentérica recentemente, semana passada a gente viu um caso, onde ali o mecanismo de isquemia é diferente, é porque como o trombo impede que a drenagem venosa da parede seja eficiente, existe um edema, né, existe uma retenção sanguínea na parede intestinal, isso vai causando ali um edema, isso faz com que essa pressão impeça que o sangue arterial chegue com eficiência e não alimente as camadas da parede intestinal propriamente, tá? Então isso vai causando ali uma necrose da parede, inicialmente pelos pontos que se alimentam com mais voracidade, que são a parte muscular e a parte mucosa, e depois isso vai transmural, tá? Então, muito importante a gente ver o seguinte, aqui nesse caso, existe uma doença da parede, a parede não está se alimentando, é diferente do delgado obstrutivo, onde a gente vê empilhamento de moeda, porque o delgado está saudável, ele está querendo vencer aquela obstrução, a gente vê empilhamento de moeda e a gente vê no ponto da obstrução o conteúdo fecaloide, porque a competência mucosa está existindo para drenar a água de dentro do intestino. Nesse caso aqui não, a gente vê o líquido dentro, ó, a gente vê o líquido dentro, a gente vê o líquido dentro aqui, né? A gente está vendo o líquido aqui, e o gás está aqui na periferia. Então, isso é a pneumatose, a gente já falou das causas. A isquemia, então, a segunda, perdão. A terceira causa é o P, de pneumatose cística intestinal, ou seja, quando a gente não sabe muito bem o que está causando, a gente joga essa, porque geralmente está relacionado a alguns procedimentos, a iatrogenia, alguns procedimentos cirúrgicos podem causar, mas também não cirúrgicos, como endoscopia, passagem de balão, pode causar pneumatose, a gente não sabe muito bem por quê. Proliferações bacterianas atípicas também podem causar, a gente chama esse negócio que a gente não está vendo direito a causa de pneumatose cística intestinal.
E, no caso, o E é de duas coisinhas. Uma, esclerodermia. Lembrar que a esclerodermia é uma doença cutânea mucosa, é uma doença epitelial, basicamente, autoimune, onde a gente tem uma incompetência tanto tegumentar, mas também do epitélio intestinal. E isso pode favorecer a passagem de gás. E o outro é o uso de esteroides. O uso de corticoides cronicamente pode causar também isso. Então, olha quanta causa. Olha como chamar de infarto enteromesentérico é o que menos deve preocupar vocês. Descrever a pneumatose e descrever as coisas que a gente vai falar agora é coisa muito mais importante. Então, aqui a gente vê o gásinho na parede e lembrar, existe uma doença da parede intestinal, mais uma vez vou forçar isso, diferente da doença obstrutiva. E, nesse caso, com o passar do tempo, o gás que está na parede começa a atravessar a intimidade da parede, começa a ter uma absorção literalmente dele pelo sistema venoso, e a gente começa a ter então o caminhar desse gásinho pelos ramos de drenagem, pelas tributárias da veia porta. Então a gente vê, olha aqui, ó, esse gás não é um pneumo peritônio, ele está dentro de uma veia e está seguindo lá na direção da mesentérica, né? E a gente vai seguindo ele aqui, ó, juntou para formar a veia porta, que é essa veia mais calibrosa aqui, centralmente no que eu estou mostrando. Então, esse gásinho que vem seguindo ali, né? Vou aqui voltar aqui, deixa eu só localizar de novo. Então, lá, ó, o gásinho vem seguindo aqui pela tributária da mesentérica, até que na hora que junta para formar a veia porta, ó, formou, agora está aqui na minha cabeça. Deixa eu sair aqui. E a veia porta, então, toda, até a Paula ficou surpresa como essa veia porta ficou com com um aeroportograma, né? É uma porto, sim, o termo seria esse, um aeroportograma, um desenho gasoso da veia porta. Diferente daquele trombo que a gente mostrou no outro caso. O trombo crônico da veia porta, a degeneração gasosa dele é na periferia, não é no centro. Nesse caso, o gás está dentro, não é um trombo degenerado para gás, porque no caso do trombo, o gás fica na periferia. Nesse caso, não, a veia está toda desenhada, olha aqui, ó, a veia está toda desenhada por gás, então é aeroportograma. Então, e se a doença não for revertida, se a gente chegar em situações como essa aqui, agradeço o Radiopedia pela imagem da isquemia, se a gente não reverter isso aqui, a gente vai acabar chegando num ponto em que a necrose vai ser transmural, ou seja, além de romper ali a tensão mucosa e muscular, o que a gente começa a ter é o rompimento da parede em si. Então, a gente já começa a ver aqui líquido, né, infiltrando o mesentério. Já existe líquido lá na pelve, ó, aqui, ó, um pouquinho acima da próstata, no fundo pélvico, existe já uma coleçãozinha sendo formada, quer dizer, já existe uma transsudação nesse paciente que é mais do que só local, já está pingando para o abdômen, e finalmente rompe isso e acontece o pneumo peritônio. Quer dizer, nós ainda não estamos nessa fase, né? Espero que não tenha chegado ali. Então, isso é todo o caminho que se passa para a gente entender o infarto enteromesentérico, tá? É um caso ruim de se pegar, muito menos de madrugada, porque de madrugada nossa atenção, a atenção do radiologista, a atenção do ser humano, ela está reduzida de madrugada, né? E nesse horário, então, depois de 2 da manhã, às vezes as coisas passam. Então, eu, mais uma vez, ainda chamo a atenção. Final de um plantão com um caso difícil desse, assim que o dia raiar, ou pede para um colega ver com você, ou dá uma olhada de novo nas imagens. Assim que quebra o ciclo da melatonina, a gente começa a ficar muito mais alerta, né? Assim que o cortisol começa a fazer o jogo dele, a gente fica mais alerta. Então, vale a pena, ali a partir das 6 da manhã, começar a revisar todos os exames que surgiram no plantão a partir das 6 da noite, que é quando o nosso déficit de atenção começa a ficar exponencial. Tá bom? Deu para pegar tudo? Estou correndo aqui para terminar. Lembrar que esse vídeo ele é a junção do vídeo de segunda que não teve com o vídeo de hoje, por isso que ficou longo. Tá? E aí a gente vai depois colocando, acrescentando alguma coisa aí que ficou faltando. Não é para esgotar o assunto infarto intermesentérico, não. Outros vão aparecer e aí a gente entra em outras coisas que não sejam só causa. Aí a gente pode falar de outros achados. Beijo para vocês, vão cuidar da vida de vocês, que eu vou cuidar da minha. E até o próximo.